Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente. Seja bem-vindo nessa conversa boa aqui. Frente a Frente fala de política e de Brasília e todo o país, né? Fábio, nós estamos aqui com o consultor da Câmara dos Deputados, Fábio Almeida. Fábio, um dos grandes debates atuais, inclusive daqui de Brasília, é a situação do funcionário público, né? Tem até uma história que diz o seguinte: funcionário público é um ser que veio de outro planeta que ninguém sabe exatamente de onde é. E se deu muito bem aqui em Brasília. Ele se multiplica nas cercanias ali do Palácio, Congresso, e tem características próprias. Ele é dotado de estabilidade no emprego, essa coisa boa que poucos têm. Só funcionário público, o trabalhador não tem. E também aposentadoria integral, um monte de vantagens. Legislativo, judiciário, então, é um sonho. Por isso que criou-se essa onda no Brasil de fazer concurso para tudo. Existe a possibilidade de mudar essa realidade ou então levar todo mundo para esse céu? Bom, eu acredito que existe uma necessidade, né? Como a Denise colocou no último bloco, não há muito espaço fiscal. E uma das formas de você... Levar todos os trabalhadores para... Infelizmente, não é possível trazer todo mundo para o céu. É uma provocação. E agora a aposentadoria também não é mais integral, né? Tem isso. Para quem entra, né? Exatamente. Na verdade, desde a reforma de 2003 já havia uma limitação. Essa última reforma agora abaixou bastante. Mas é possível mudar isso? É possível, é possível. Eu acredito que, na verdade, é necessário. Vai ser um desafio sobremaneira para o presidente Lula, que sempre teve no funcionalismo uma base forte, mas se você pegar o perfil, né, falávamos sobre o perfil dos parlamentares, os estados tradicionalmente ligados ao serviço público, Brasília, Rio de Janeiro, Roraima, Amapá, Acre, todos eles fizeram uma guinada à direita nas suas votações. Então, talvez fique um pouco mais fácil, um pouco menos desconfortável para o presidente Lula fazer uma reforma administrativa do que seria, por exemplo, há 8 anos ou 12 anos atrás. Agora, existem lendas, né? Algumas, por exemplo, assim, que o funcionário público não trabalha muito, está sendo controlado hoje através de pontos e tudo, né? Sem dúvida. Lá na Câmara mesmo, desde 2015, nós temos o ponto eletrônico, no Senado, acredito, na mesma época. E o trabalho tem, óbvio, há colegas que conseguem, talvez, mas isso acontece em qualquer cenário, conseguem, talvez, desviar um pouco de um trabalho mais intenso, mas quem conhece a rotina, como vocês conhecem do Congresso, sabem que lá... Quando vai até de madrugada, eles ficam e até tarde, né? Às vezes vai até, no dia da votação lá do Severino, Cavalcante, a sessão acabou 8 horas da manhã. Foi uma maratona, ou seja, aí realmente o servidor público trabalha muito. E está em pauta lá, pelo menos estava em discussão no Congresso, a reforma administrativa, né? A PEC 32, proposta de emenda constitucional. Ela volta à pauta na sua avaliação ou a tendência é esquecer isso e começar do zero? Eu acredito que ela vai voltar à pauta, especialmente se nós tivermos um presidente na Câmara dos Deputados de centro ou centro-direita. Porque a presidência do presidente Lula não vai conseguir entregar a sua agenda ideológica. Com o perfil do Congresso que comentamos, vai ser difícil o presidente Lula fazer qualquer entrega nas suas bases ideológicas mais tradicionais, seja o serviço público, seja a questão mesmo de gênero ou LGBT. E você vai ter, então, e as necessidades econômicas que o país enfrenta hoje vão levar, provavelmente, a um embate muito mais forte nessas questões econômicas, espaço fiscal, teto de gastos. E a reforma administrativa é uma das fontes de espaço fiscal. E ele já falou que quer acabar, né, com o teto de gastos. Ele já deixou isso muito claro. Agora, pelo que você falou, não tem espaço para essa agenda de costumes, então, né? Mudanças em relação a aborto, igrejas, enfim, essas coisas, nada muda. Eu acho muito difícil que seja... Com tantos desafios pela frente, eu acho que o presidente Lula, experiente como vai escolher as batalhas. E essas talvez fiquem em segundo plano no legislativo. Já dentro do executivo, por exemplo, na questão de relações exteriores, eu acredito que ele vai ter uma guinada forte de retorno, porque isso depende apenas do executivo. Ou a questão dos decretos, né, que o Zé Maria colocou, que também compete apenas ao presidente da República, eu acredito que aí ele vai ter espaço para entregar, recriar ministérios, dar uma pauta para os povos originários, uma pasta para os povos originários. Então, ele vai ter espaços no Executivo quando ele não precisar do Congresso. No Congresso, ele vai ter mais dificuldade. A reforma, quando a gente fala de reforma, a ideia que se tem é que esse Congresso é mais reformista, né? Só estou chegando com mais vontade aí de
de mudar leis, né? E a grande pendência é a reforma tributária, né? Há chances, Fábio, de se votar essa reforma tributária? Eu acredito que o problema da reforma tributária nunca foi o Congresso, sabia? Você é prefeito e governador. Não, do ponto de vista de serviço, né, de entidades públicas, sim, mas o grande problema é o setor privado, na medida em que cada um quer uma grande reforma, desde que não afete o seu setor. Caixa, né? E aí isso leva a um lobby muito forte dentro do Congresso, que acaba emperrando, né, o andamento da reforma. E é o pessoal que tem o controle remoto de deputados, né? As empresas, quem manda, controle remoto, quem manda na casa. Mas acontece o seguinte, a última reforma tributária, o setor privado apoiou o projeto e ele não vingou. O que a gente também pode ter na reforma tributária, eu tenho um amigo consultor que ele fala a seguinte imagem: transatlântico não dá cavalo de pau. Então, o Brasil é um grande transatlântico. A gente vira 2 graus e vai deixando o tempo consertar, digamos, os rumos. É o que pode acontecer com a reforma tributária, você ter uma mudança pontual, como essa proposta que nós temos. Muita gente diz que não há chance de mudar de uma forma geral e sim pontual. Né? Essa de imposto de renda que está tramitando já no Senado, eu acho. Isso. E aquela que junta, né, cinco impostos em uma só. Eu ouvi de o Guilherme terror dos Mello... empresários essa emenda aí, Denise, porque ela taxa os dividendos. Né? Pois é, eu ouvi de Guilherme Mello, que é um dos economistas que está na campanha não, agora na equipe de transição do presidente eleito Lula, e ele me dizia, isso em junho, num evento lá em Salvador, que ele vai sim, no projeto está incluído a questão da taxação de lucros e dividendos, que vai ser uma guerra aí com o empresariado que resiste a pagar imposto. Agora, tem para onde correr? Essa vai ser uma das lutas mais inglórias, eu acredito, para o presidente Lula. Porque nessa construção de uma coalizão, algumas das suas propostas principais vão se perder. Se eu tivesse que vaticinar uma delas, é a taxação dos lucros e dividendos. Embora haja uma demanda popular sobre isso, as grandes forças que movem a política nacional teriam muita dificuldade. Vamos explicar isso aqui. A história de taxação de dividendos é mais ou menos o seguinte. Um grande empresário, ele tem um salário baixo na empresa, pode até nem pagar imposto de renda, mas ele tem vantagens e transferências de lucros que não são considerados salários ou dividendos, né? Que são os dividendos. E isso, por incrível que pareça, não é taxado como salário, né? como renda. Como renda. Isso é uma aberração, né? Isso é pouco comum nos sistemas tributários ao redor do mundo. A tese de quem defende é que isso impulsiona um setor produtivo que tem outros desafios, como, por exemplo, um ambiente de negócios muito complexo, muitas obrigações financeiras e não financeiras, mas, evidentemente, isso também é uma agenda que é muito mais palatável para a esquerda do que para a direita. Por isso, a minha dúvida se vai acontecer se ela vai ser sacrificada. Colocada à mesa, certamente, mas talvez como uma peça de sacrifício para que outras agendas avancem. Alguma coisa, né, vai ficar para trás nessa proposta do presidente Lula, porque ele não tem maioria no Congresso e esse tema é muito, né, o empresariado não quer, mas Paulo Guedes também estava começando a tratar desse tema de forma muito paulatina com os empresários. Mas chegou a ser aprovado na Câmara, né? Depende dos senados. Está na proposta está na proposta do Senado, né? Mas dentro do imposto de renda. Acho que vamos ter um freio de arrumação. Vamos ter um freio de arrumação muito grande sobre a agenda. Comentávamos, né, sobre a possibilidade de um presidente tirar um decreto do outro, ele também pode tirar as iniciativas legislativas do outro, desde que elas não, dependendo do estágio em que elas encontrem no processo legislativo. Mas depois de aprovar na Câmara não pode. Aí não pode mais. Aí não pode mais. E a gente está vivendo um processo. Outro dia, Daniel Zovato, que é cientista político do Instituto IDEA, de Defesa da Democracia, ele dizia que a lua de mel na América Latina do eleitorado com os presidentes está cada vez menor.
em todos os países que tiveram eleições recentes, nós temos problemas, né, de queda de popularidade. A Colômbia, a Argentina, o Chile, o Peru. Qual é o desafio, o principal desafio para manter um presidente manter popularidade, especialmente nesse quadro hiperpolarizado? Como é que se faz isso na sua avaliação? Impactos muito claros e imediatos na economia, no bolso do cidadão. Se você não chegar lá rápido, se as pessoas não sentirem melhoras Melhora de vida rápido, a popularidade cai vertiginosamente. Não é o combate à corrupção ou outras agendas, digamos, ou só para colocar um outro tema que, né, não citamos ainda, meio ambiente, são temas que interessam a todos nós, mas têm interesse difuso. As pessoas têm um interesse direto em segurança, educação e no dinheiro no bolso. Agora, a gente vê também que, por causa dessa queda de popularidade em outros países da América Latina, já me disseram também que o presidente Lula virou um case um case mundial, porque se ele conseguir, diante desse cenário hiperpolarizado, né, manter uma popularidade, será assim uma saída. Segundo esse consultor internacional me disse, ele é argentino, mora na Suíça e trabalha no Instituto IDEA, ele é o diretor para a América Latina e Caribe. Ele disse que se ele conseguir isso, será um grande feito, porque até agora ninguém encontrou a fórmula mágica para manter popularidade num ambiente hiperpolarizado. E qual vai ser o papel da oposição nesse cenário? Porque a gente também vê que pela primeira vez um presidente eleito, pelo menos na história recente aí, né, nos últimos anos, o PT pela primeira vez vai ter alguém que também mobiliza as ruas. Você acredita nessa mobilização, que haverá essa oposição mais ferrenha sob a liderança do presidente Bolsonaro? Denise, eu acredito e eu acho que vai ser muito comum vermos aqui em Brasília, nas ruas, na esplanada, o povo vestido ainda de verde e amarelo, tomando as ruas para criticar quaisquer ações que venham a ser feitas pelo presidente Lula. Quando eu digo quaisquer, é porque existe uma questão diametralmente oposta nessas ideologias, ou pelo menos é assim que as próprias... Isso favorece as duas ideologias, inclusive, né? Uhum. Esse embate, toda história precisa de um antagonista e de um protagonista. E, dependendo do ponto de vista que você está aí, você tem em cada lado essas duas posições. É um caminho bem fácil para você construir uma oposição. Uhum. Nosso tempo está acabando. Eu queria que você desse uma explicação aqui, Fábio, sobre o andamento do Congresso, né? Você está ali com... o Fábio analisa projetos apresentados na Câmara dos Deputados, discursos e tal, a qualidade do deputado. Eu e a Denise temos sempre esse debate aqui, se o Congresso está melhorando, né? Ela disse que nós ficamos mais exigentes, né? É aquela dúvida machadiana, né? Do Machado de Assis, mudou o Natal ou mudei eu? Quer dizer, nós estamos mais exigentes ou realmente a qualidade tem caído? Eu acredito que as duas coisas acontecem. Nós já tivemos grandes oradores, grandes juristas, médicos, engenheiros e outras formações como sendo as pessoas que lidavam com a política pública das suas respectivas áreas. Hoje nós temos cada vez mais menos pessoas especializadas e isso necessariamente diminui um pouco a qualidade do debate, sim. E isso faz com que a gente tenha aí um ambiente diferente, mas o ambiente também é diferente pelas outras especificidades, né? Um perfil de redes sociais, a questão de polarização e as necessidades do mundo que vão em transformação. Então, eu acredito que é um pouco de cada caso. Ok, Fábio, muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas já fica o convite para você voltar ao Frente a Frente. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. E mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? Nesse período de maratona eleitoral, nós estamos trabalhando desde domingo, no início da tarde. Nós não paramos nem um dia e a maratona de domingo só terminou 1h da manhã, né, Zé? Agora, hoje, a gente ainda conseguiu aproveitar um pouco mais o feriado. Muito boa noite. Pois é, Denise, eu costumo dizer que não é trabalho, é diversão, eu tenho essa felicidade. Muito obrigado, Fábio. Muito boa noite, Denise, e boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui no Frente a Frente. É isso, olha, muito boa noite, aproveite aí o restinho do seu feriado e a gente está aqui na semana que vem com
com você em mais um Frente a Frente. A cada semana a gente vai procurar aí desvendar o que será o futuro governo aqui para você. E não sai da Rede Vida não, que vem agora o Jornal da Vida. Muito boa noite e até a semana que vem.